Exalte sempre o Senhor, pode dar glória a Deus e aleluia. Você está no ambiente de adoração ao Senhor. Se você veio derramar o vaso de alabastro, derrama tudo que você tem aí. Não é uma gota não, pode dar glória a Deus e aleluia, derrama. Será que tem glória a Deus e aleluia? Será que tem língua estranha nessa noite, no meio do povo do Senhor? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês, poder cultuar a Deus nessa terça-feira. A gente está retornando de um feriadão, não é? Que bom que você está aqui na casa do Senhor. E eu tenho certeza que hoje Deus tem instruções para a sua vida. Você que veio hoje, rapidamente antes de eu entrar no texto bíblico, duas coisas. Primeiro, todos os pastores aqui da Sul, né, e seus líderes, se inscrevam na nossa conferência, muito importante. Não por causa do meu cabelo. E quando você vê alguém falando do cabelo do pastor, que não tem cabelo, você fala, isso é intriga da oposição. Mas está muito importante, essa vai ser uma escola de obreiros, de líderes de educação, onde nós vamos dar muitas ferramentas. Geralmente quando a gente é inspirado, terá inspiração também, pregação da palavra, princípios, mas nós vamos falar sobre ferramentas também. Então vai ser muito interessante, muito importante os nossos líderes estarem aqui para poder fazerem uso dessas grandes ferramentas que existem nos dias de hoje, tá bom? Então faça a inscrição, que será já nesse sábado. E aí o culto à noite, todos estão convocados. No sábado à noite, nós finalizaremos com um grande culto de Santa Ceia Geral, como nós temos todos os meses. Então a parte da noite será aberta para todo o público. Se você quiser vir um pouco mais cedo e participar da escola bíblica, então você precisa fazer a inscrição. Mas aí a partir das 7 horas será liberado para que todos possam estar aqui. O pastor Ney Maranhão vai ministrar. Eu acho que ele esteve na última também. Extraordinário o ensinamento que ele passou, um homem muito preparado e muito capacitado. Segundo, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. Iniciamos nesse domingo em nossa igreja, chamado Casos de Família. Nós vamos ficar um mês inteiro, todos os cultos falando sobre família. Nós vamos aprender com as famílias da Bíblia, posturas, resolução de conflito, lutas, o que eles passaram, que nós passamos, e o que eles fizeram para resolver, e nós devemos aprender com eles algumas coisas. Hoje é a primeira vez que eu estou ministrando em cima desse conteúdo, dessa série. Então hoje eu vou mais ensinar. Geralmente eu faço assim, eu mais ensino do que prego. Mas se você der glória a Deus, aleluia, é combustível para pregador. Aí eu vou começar a pregar, vou elevar um pouco a voz. Se você entender que Deus está falando contigo, você pode se manifestar de maneira pentecostal. Fique à vontade hoje, tá? E para isso, vocês conhecem, a gente não só prega cultos aqui. A gente faz uma série de conteúdos extra, paralelos, para poder dar continuidade e ecoar aquilo que nós estamos ministrando aqui nesse local. Portanto, nós criamos um site cheio de conteúdos. Vai ter QR Code aqui, não sei se tem. Nós criamos, por exemplo, um podcast. Nós vamos lançar 5 episódios. O nome do podcast é Na Minha Casa Pode. E eles vão em vários ambientes do lar, dizendo o que pode. Entre 4 paredes, na intimidade do quarto de um casal. O que pode na mesa da comunhão. O que pode no local das finanças. E nós vamos falar um pouco sobre os papéis das famílias. Então, toda segunda-feira, nós lançamos um podcast, acho que 2 já foram liberados, correto? Fizeram um da intimidade dentro de um quarto, e depois fizemos, está tudo no YouTube, está tudo no aplicativo da nossa igreja. Tem aí o fundo do aplicativo, se tiver o material que eu estou falando, coloca no telão para mim, só para a gente poder ajudar e ilustrar. Então a gente fez um e-book, fizemos vários conteúdos para você ir além da ministração. Primeiro, se você conseguir já assimilar o que estamos pregando, glória a Deus, aleluia. Mas se você puder todo dia meditar em leituras bíblicas, em playlists musicais, em conteúdos que a gente coloca, acho que o pessoal está procurando ali, está tendo alguma dificuldade, tá bom? Mas sempre prepara nos cultos aqui, sempre a gente vai falar um pouco sobre essas ministrações. E aí, enquanto você está aqui dentro, lá fora, os nossos obreiros estão colocando no carro de cada um de vocês esse aviso aqui, ó, não perturbe, que a gente coloca às vezes em quarto de hotel. Não é? Aí atrás está escrito assim, ó: o diabo está perturbando a sua família, nós temos a solução. Aí nós temos um QR Code, está escrito assim: conheça as ferramentas que a nossa igreja tem para a sua família. A nossa igreja, no campo geral e aqui na sede, nós temos, por exemplo, cursos para noivos,
cursos para casados, cursos para homens, cursos para mulheres, cursos para mães, cursos para pais. Então a gente tem vários, nós temos eventos, nós temos retiros de família, nós temos visitas nos lares. A gente tem tanta coisa que às vezes passa despercebido do crente, que a gente quer mostrar isso aqui para você. A nossa igreja quer dar para você ferramentas para que o diabo não perturbe a tua casa. É tipo o sangue do cordeiro que é colocado nos umbrais da porta. Quando ele vem aqui, não perturbe, não vou nem perturbar essa família lá da Assembleia de Deus. Eles sabem o que é um esposo, uma família, uma harmonia. Eles sabem resolver conflitos. Então a gente quer municiar você, para você ter uma defesa contra coisas que querem perturbar as famílias. E se você fala, pastor, eu não tenho carro, eu não vim de carro e não foi colocado, nossos obreiros aqui na saída e lá atrás, no final, eles vão distribuir, mas aí vamos fazer um acordo, porque a gente não tem tantos. Eu nem distribuo isso aqui para o culto de domingo, porque ficou pronto agora, vocês são os primeiros a receberem isso aqui. Então eu não sei quantos foram feitos, a gente vai dar um por família. Se você tem carro, não pegue ali na saída, que estará no seu carro. Mas se você não veio de carro, para você colocar e ter na sua casa, você pega aqui, tá bom? Se você está com esposo, só pegue um para representar toda a família, para que todos tenham acesso a este conteúdo. Amém, igreja? Amém. O título da minha mensagem de hoje é: Família é um campo de batalha. Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21, eu quero ler esse texto para mostrar para você que o ambiente do seu lar, o ambiente familiar, é também um ambiente de guerra espiritual. E se a gente quer resolver problemas e conflitos internos, nós temos que ter esta visão. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, porque você só pensa nas coisas dos homens e não pensa nas coisas de Deus. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Deixa eu fazer uma introdução, apresentando você para um conceito. Primeiro, entendendo que, veja, o nosso lar é o nosso local de descanso. O nosso lar deveria ser o nosso porto seguro, um ambiente de paz, um ambiente de descanso, um ambiente de harmonia. Mas ao mesmo tempo, nós temos que ter a visão e entendimento que o nosso lar também é um ambiente de guerra espiritual. Talvez seja o maior campo de batalha espiritual que nós convivemos, é dentro da nossa casa. Porque nós vamos viver na nossa casa inúmeros problemas. Só que, se a gente parar para perceber, grande parte, talvez a maioria dos problemas que nós venhamos a viver dentro do ambiente do lar, é por causa de questões espirituais. E eu quero mudar isso. Não, pastor, é uma questão de... a minha esposa é mais esquentada e eu sou mais calmo. É uma questão de temperamento. É uma questão de personalidade. Temperamento e personalidade vão adicionar, sim, participam. Tem um tempero nessa receita. Mas a maioria dos problemas que você vai enfrentar dentro da sua casa é um problema de ordem espiritual. É uma guerra e uma batalha espiritual. E o simples fato de você entender que esse problema também é espiritual, o simples fato de você assimilar e encarar os problemas e os conflitos da sua casa como um problema espiritual, uma guerra espiritual, já vai mudar a sua forma de combater essa guerra.
é espiritual. Então não é uma guerra apenas de você, vamos sentar e discutir o relacionamento. Não, eu vou ajoelhar e eu vou apresentar para Deus aquilo que eu estou vivendo dentro da minha casa. Agora, para a gente entender plenamente a guerra espiritual, principalmente dentro de casa, eu quero apresentar para vocês uma ferramenta da teologia, principalmente da hermenêutica, que a gente chama de princípio da primeira menção. Princípio da primeira menção é uma ferramenta de interpretação bíblica muito usada na teologia, que ele apresenta o seguinte fato: a primeira vez que uma palavra, a primeira vez que um ensinamento, a primeira vez que um conceito é apresentado na Bíblia, ele se torna um conceito chave. E ao aparecer pela primeira vez, ser mencionado pela primeira vez, ele estabelece um padrão, ele estabelece uma referência para todas as outras vezes que a gente vê esse conceito ou essa palavra sendo escrita ou tratada na Bíblia Sagrada. Exemplo da lei ou do princípio da primeira menção: amor. Para a gente entender amor ao longo da Bíblia, a gente tem que entender a primeira vez que amor, o conceito e a palavra aparecem nas Escrituras Sagradas. E vai aparecer em Gênesis capítulo 22, versículo 2. Diz assim: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Olha que interessante. Na primeira vez que o conceito e a palavra do amor ela aparece na Bíblia, ela está atrelada a um sacrifício, porque isso vai denotar que toda vez que eu amo alguém ou amo algo, eu vou me sacrificar por isso, eu vou me entregar por isso. Então isso já está apontando e prenunciando o sacrifício de Deus Pai para com Jesus. A primeira vez que amor aparece na Bíblia é um pai sacrificando um filho. E o maior tema da Bíblia é um Deus Pai que sacrifica o seu único filho. Abraão sacrifica Isaque e Deus sacrifica Jesus. Então o amor está ligado, o amor bíblico verdadeiro sempre estará ligado a um ato de sacrifício. Então não tem como a gente dizer que a gente ama a Deus se a gente é ruim até para dar uma oferta. Se você não está disposto a se sacrificar com o mínimo de uma oferta, não venha dizer que você ama a Deus com o amor bíblico. Se você ama a Deus com a Bíblia, eu já estou pregando aqui, já parei de ensinar, já estou pregando, e você tem dificuldade de acordar 1 hora mais cedo no domingo de manhã para aprender da palavra de Deus na escola bíblica dominical, não venha dizer que você está se sacrificando pelo Evangelho e você ama a Deus, porque amar a Deus denota sacrifício. Tem alguém que pode dar um glória a Deus? Fala para a pessoa do lado: amor é sacrifício. Então se você não se sacrifica, não venha dizer que você está amando a Deus. Então, guerra espiritual aparece na Bíblia onde? Porque não tem como eu falar sobre guerra espiritual, que é um assunto complexo. Tem igrejas que se baseiam inteiro nisso. A gente talvez não tenha tanta teologia, tanta doutrina para falar de guerra espiritual. É por isso que existe às vezes algum achismo, muita invencionice. Pastor, o que de fato é guerra espiritual? Para eu entender na Bíblia o que é guerra espiritual, eu tenho que entender o propósito e o princípio da primeira menção. Onde na Bíblia nós vemos a primeira vez o conceito de uma guerra espiritual? No registro bíblico, não necessariamente na cronologia histórica, mas no registro bíblico, guerra espiritual é apresentado para cada um de nós em Gênesis, dentro de um relacionamento de um esposo com uma esposa. É importante a gente entender isso, porque se alguém for pregar sobre guerra espiritual, e aqui também é um culto de ensino de palavra, e a pessoa não aplicar o conceito de guerra espiritual, se isso não está em consonância com o conceito primário da primeira vez que apresentou, que é listado, que é registrado na Bíblia, essa pessoa tem uma grande chance de estar ensinando alguma coisa errada. Se você for falar sobre guerra espiritual, necessariamente ela precisa se encaixar com a primeira vez que a Bíblia demonstra, escreve e relata o que é uma guerra espiritual. Primeira guerra espiritual da Bíblia é entre um marido e uma mulher. É dentro de uma família, Adão e Eva. Porque nós somos expostos em Gênesis aos conflitos que eles vivem, mas principalmente aos diálogos que Adão e Eva têm com a serpente. Satanás aparece no jardim do Éden, e o momento que ele aparece através do simbolismo ou da aparição de uma serpente
não um simbolismo, mas aparece como uma serpente, começa um conflito, uma guerra, uma conversa espiritual. O que eu aprendo sobre guerra espiritual? Guerra espiritual não começa com possessão demoníaca, começa com sugestão demoníaca. A gente acha que eu estou lutando, olha, guerra, nós estamos em guerra espiritual porque alguém manifestou. Essa aqui é o ápice ou é o último nível de guerra espiritual. Mas para alguém ficar possesso, antes houve uma sugestão. Então possessão demoníaca é o último nível de guerra espiritual. Qual é o primeiro nível? Sugestão demoníaca. Porque no jardim Satanás sugere a Eva: olha aqui, tem aqui esse fruto, come desse fruto. O que Deus disse para vocês sobre essa árvore? Veja, deixa eu falar uma coisa diferente aqui para vocês. Então, ele não possui Eva, ele sugere a Eva. E assim é uma escala, porque a escala da guerra espiritual é muito rápida, assim como uma guerra. Não é uma guerra? Já viu como funciona uma guerra? Primeiro é uma guerra econômica, daqui a pouco um presidente está falando mal do outro na internet, na televisão, daqui a pouco um invade e dá um tiro no outro e mata o cidadão do outro, e daqui um mata um militar, alguém importante do outro país, daqui a pouco um jogou uma bomba, daqui a pouco está todo mundo se matando. Guerras escalam muito rápido. E assim como guerras escalam muito rápido, guerras espirituais também têm o seu escalonamento. Qual é o primeiro? Sugestão demoníaca, depois opressão demoníaca e depois possessão demoníaca. O problema, a guerra inicial com Adão e Eva, não foi necessariamente porque eles foram possuídos por demônios, mas porque eles fizeram péssimas decisões, baseadas em sugestões demoníacas. O diabo atrapalha e já começa uma guerra espiritual a sugerir para ela, não oprimindo, não possuindo, mas sugerindo para ela. Então, aquilo que começou com uma sugestão demoníaca se tornou uma decisão desastrosa. Come desse fruto, ela pega do fruto, ela se alimenta desse fruto. Então você vê, ele já está guerreando, o diabo já está militando, o diabo já está na batalha, mas ele começa na batalha lançando sugestões. Ele usa os nossos desejos, ele sonda e entende quais são as nossas fraquezas e se aproveita geralmente através de um convite. Então ele não começa aparecendo possuindo, ele aparece sugerindo. E ele sugere num tom de ajuda. Porque você entende? O diabo nunca, meus irmãos, vai aparecer como o diabo. A primeira vez que o diabo aparece no jardim do Éden, ele não aparece como aquele bonequinho vermelho, com cauda, com tridente, com chifres e cuspindo fogo, não. Porque se ele aparece como o diabo, Eva perceberia: não, você é o diabo, você é o inimigo. O que ele faz? Ele manipula. Ele mente. Ele aparece num jardim em forma de uma serpente. Sabe por quê? Porque cobra no mato é natural. Ela não vai estranhar uma cobra no meio do matagal, porque matagal é ambiente de cobra. Então, ele aparece como se ele fosse normal para o ambiente que ele está inserido. Se no jardim ele aparece em forma de demônio, Adão e Eva expulsavam em nome de Deus, ou falava alguma outra coisa, mas não. Ele aparece num formato crível, num formato natural, num formato verossímil. E aí Eva só cai na lábia, na conversa, porque ele parece ser o que ele não é. E leva ela a odiar quem ele odeia também. Para muitos, o jardim é o trabalho. Para muitos, o jardim é o ministério. Para muitos, o jardim é o lar. Para muitos o jardim é a igreja. Que isso, pastor? O senhor está falando que tem cobra, serpente dentro da igreja? Na igreja só vejo gente com terno, com gravata, com Bíblia abaixo do braço. Ei, a cobra está para o jardim como alguém de terno e gravata e Bíblia debaixo do braço está para dentro da igreja, pertence a esse local. Ele vai aparecer não de maneira satanás, não com saia curtinha, vai aparecer como se fosse um crente, mas pastor, ele dá glória a Deus, aleluia, canta hino da harpa e cita. Satanás, quando vai tentar Jesus, ele fala: te lança aqui de cima, porque está escrito na palavra: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. O diabo, quando vai tentar Jesus, não tenta Jesus com mentira, não, tenta Jesus citando o Salmo 91. Conhece ou não conhece da palavra? Então, para quem cita a palavra viva, para o verbo vivo, colocar um terno, gravata, uma Bíblia debaixo do braço, dar uns glória a Deus, uns aleluia, às vezes até umas línguas estranhas, porque hoje está meio banalizado algumas coisas nesse sentido.
Tem muita cobra disfarçada de obreiro, tem muita cobra disfarçada de terno e gravata, tem muita cobra. E é o ambiente natural. Satanás, aprenda isso, na guerra espiritual que você pode aplicar à sua família, à sua casa, ao seu trabalho, às suas conversas, ele nunca se aparenta ser Satanás. E é interessante que ele engana Eva, oferecendo para ela algo que Deus já havia dado. Come desse fruto. Pode ver no texto. Porque se você comer dele, você será como Deus. Só que Deus, quando foi fazer o homem, falou assim: façamos ele a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe o que Deus falou? Façamos o homem como nós. Então o diabo engana Eva a pecar. O diabo escorrega, o diabo trapassa, o diabo leva o homem a perder a sua promessa, oferecendo ao homem algo que Deus já havia dado. Meus irmãos, nós estamos em guerra. O diabo vai sugestionar na tua vida: não, essa mulher que você tem, eu tenho algo muito melhor para você. Deus fala assim: eu já te dei ela é o melhor para você, eu te conheço. Ei, não, esse homem isso aqui não, esse filho não presta para nada, pode abrir a boca. O diabo sempre vai sugestionar para a nossa vida algo que Deus já colocou na nossa vida. Deus já colocou a coisa mais preciosa do teu lado. Se você tem esposa, filhos, foi Deus que te deu essas pessoas. Por isso cultive essas pessoas com todas as suas forças, é o melhor que você pode ter. Nós estamos em guerra. E o maior campo de batalha espiritual é dentro da nossa casa. Agora, para a gente se aprofundar nisso, se alguém está entendendo, dá um glória a Deus. Em Gênesis, a gente não apenas vê no texto que nós lemos, e também no texto de Pedro e em Gênesis, a gente não apenas é revelado ao fato que o diabo faz guerra, mas somos revelados ao fato de como ele faz a guerra. Eu sei que ele guerreia, mas quais são as suas armas? Como é que ele entra em guerra comigo? E é só você ver como foi que Satanás enganou Adão. Ele chega com Eva, ele manipula Eva, mas como é que Satanás faz com que Adão venha comer o fruto? Ele usa um relacionamento íntimo da sua esposa para que fizesse, porque ele sabia: se eu for direto nele, eu não vou ter chance. Então eu vou usar um relacionamento íntimo como um armamento. Eu vou usar a relação como um revólver. Ele transformou o casamento de Adão com Eva em uma arma, a relação em um revólver. Adão não recebeu o fruto de Satanás, ele recebeu da sua esposa Eva, porque Satanás vai usar relacionamentos para destruir a nossa relação com Deus e com os outros. Ele usou a mulher como uma munição, porque ele sabia: se eu chegar direto em Adão, Adão vai estar na guarda, mas se eu usar a mulher, ele vai baixar a guarda dele para a mulher. Então, às vezes, Satanás se aproveita e sugere alguém dentro da nossa casa. Veja, ele não está oprimindo ainda, ele não está possuindo a pessoa, mas ele sugere a pessoas íntimas nossas, porque ele sabe: se chegar diretamente em nós vamos estar sensíveis e com a guarda levantada. Mas você já percebeu que se alguém de fora te pede algo, você diz não com facilidade, mas se é o seu filho que faz aquela cara de chorão e pede a mesma coisa, você amolece. Por quê? Porque filhos podem ser armas, mulher pode ser munição, homem pode ser um homem bomba. É difícil a gente dizer não para quem a gente ama, e Satanás sabe disso. Então ele se aproveita da esposa para atingir ele em um ponto fraco que ele não conseguiria atingir outrora. Então, ele tenta com o primeiro Adão e tem sucesso com o primeiro Adão. Daí ele tenta com o segundo Adão, mas não tem sucesso com o segundo Adão.
Eu vou repetir para você que não conhece a Bíblia vai chamar Jesus de segundo Adão. Então ele tenta com o primeiro Adão e ele consegue ter sucesso com o primeiro Adão. Aí vem o segundo Adão, aí ele tenta com o segundo Adão e não consegue ter sucesso com o segundo Adão. Porque tem coisas que ele conseguiu fazer na tua vida, na tua primeira versão. Mas a tua primeira versão conheceu o segundo Adão. Aí depois do relacionamento com o segundo Adão, você é uma nova versão, uma nova criatura. Então tem coisas que Satanás conseguiu antes da sua vida, mas hoje pela revelação da palavra e pelo seu relacionamento com o segundo Adão, ele não vai ter vitória, ele não vai ter espaço, ele não vai ter brecha na tua casa. Está na hora da gente pisotear no chão nessa noite e dizer: para trás de mim, Satanás, porque quanto a mim e a minha família, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aleluia! Ele te derrubou antes, mas aí você conheceu o segundo Adão. Agora você é uma nova criatura. E ele está te blindando. Ele está te trazendo ensinamento. Ele te dá o Santo Espírito. Ele te dá sensibilidade para entender quando os meus relacionamentos estão se tornando armas. Quando a minha mulher se torna uma munição. Quando o meu homem se torna um homem bomba. Isso acontece com o segundo Adão, com Jesus, no texto que nós lemos. Jesus está com os seus discípulos, pastor Paulinho, o careca e o cabeludo. Jesus está com os seus discípulos e pergunta: quem é que dizem que eu sou? Uns dizem que tu é João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Ele, ok. Os outros eu sei que estão falando, eu quero saber o que vocês dizem que eu sou. Não me importa com a opinião dos outros, eu quero saber qual é a opinião de vocês. Porque a gente tem que reconhecer o perigo de estar conectado a pessoas que desconhecem quem nós realmente somos. As pessoas que estão ao seu lado sabem quem você realmente é? Pastor, como é que eu vou saber? Simples. Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala: isso não foi nem carne nem sangue que te revelou. Quem te revelou isso foi o meu Pai no céu. O que ele está falando é: a única forma de você reconhecer e entender quem eu sou é se o Pai te ajudar. Se você quer ter relação com Jesus, você vai ter que aprender a ter a ajuda do Pai. Não tem como a gente conhecer a Jesus sem o Pai nos ajudar. É por isso que às vezes pessoas não te reconhecem, pessoas não te valorizam. Sabe por quê? Porque elas não te relacionam com o Pai de você. Eles não conhecem a Deus. Então, se não conhecem a Deus, eles não vão entender o seu real e inteiro potencial. Talvez conheciam o teu primeiro Adão, mas agora existe um segundo homem, uma segunda mulher. E Deus colocou o propósito, Deus restituiu, Deus te abençoou, Deus te recuperou, Deus lavou tuas feridas e as suas chagas na cruz do Calvário. Ele fez tudo isso. Só que se as pessoas não se conectam com Deus, não te reconhecem. Porque Pedro só reconheceu quem Jesus era porque ele recebeu a ajuda de Deus. Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Sabe quem te ajudou? O meu Pai. Tem gente que nunca vai te entender porque eles não entendem Deus. Porque eles não entendem o que Deus tem na tua vida. Porque eles não entendem o projeto que Deus tem para a tua vida. Daí ele fala assim: então, meus amigos, é o seguinte, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E Pedro traz para o canto e fala assim: isso nunca vai acontecer. Aí Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Jesus não repreende Pedro, Jesus repreende Satanás. Sabe o que Jesus está falando aqui? Eu vejo, Satanás, o que você está querendo fazer. Você está querendo usar alguém da minha intimidade como arma contra a minha vida. Você está querendo usar a boca de alguém que é íntimo, que é amigo, que é próximo, alguém que eu vou usar, alguém que eu vou confiar a minha igreja. Tu está querendo usar pessoas próximas a mim, meus amigos, como munição contra mim. Então Deus, na verdade Jesus, ele escancara para a gente isso aqui. Satanás usa pessoas próximas, sugere a pessoas próximas da gente situações que são faladas, que são ditas, que são expressas, mas na verdade não é por maldade das pessoas, mas é por causa de guerra espiritual. Aquilo que a gente fala: essa pessoa é maldosa, essa pessoa é perniciosa. Não, sabe quem é? É quem está sugerindo a ela. Isso é uma guerra espiritual. Não é apenas você cortar a relação, mas é botar o joelho no chão. Coloca o joelho no chão e fala: Senhor, me dá discernimento, eu derrubo isso em nome de Jesus. Então entendam, no ambiente familiar, que pena que a Naine precisou sair daqui. Existem palavras que eu já disse para minha mulher. Existem coisas que ela já gritou contra mim, e eu contra ela, que não vieram do meu coração. Foram sugestões do meu inimigo.
E a gente tem que aprender a separar essas coisas. A gente cria rancor e raiva de um esposo e de uma esposa. A gente cria inimizades com pessoas que eram para ser amigas e próximas, porque a gente também não soube discernir. Pastor, eles não souberam usar a palavra correta comigo, ou o tom correto. Ok, mas você também não soube discernir que não eram eles falando. Guerra espiritual. Satanás estava querendo usar Pedro para atingir Jesus. Então Jesus, na sua resposta, aleluia, eu sinto o Espírito Santo trazendo ensinamento para a gente. Ele nos dá luz e nos faz entender como nós devemos nos dar com relacionamentos bomba. Nem tudo que a pessoa fala, eu vou deixar explodir aqui dentro. Pastor, mas o que ele falou é pesado. Veja, as pessoas expressam as palavras, mas é você que atribui o peso. Se você fala que é pesado, é porque você colocou o peso. Qual é o peso que você está? Mas pastor, é uma pessoa próxima. Entenda discernir. Saiu da boca da pessoa ou foi uma sugestão demoníaca? Primeiro nível de uma guerra espiritual não é a possessão, é a sugestão. Aquilo que teu marido falou, ele não quis falar. Aquilo que a tua mulher falou, ela não quis falar. Ah, mas pediu desculpa, mas toda vez que vocês discutem, você traz à tona de novo. É o famoso estar jogando na cara aquilo que você falou lá atrás que era para ter esquecido. Então, para a gente finalizar aqui, eu estou com 24 minutos, vai ser uma ministração rápida, para dar uma base para aquilo, para você voltar, não no domingo, porque você vai estar na sua igreja local no domingo, mas nas próximas terças aqui, para continuar aprendendo, e também seguir o canal para você ver tudo aquilo que nós vamos ministrar acerca disso. Eu quero tirar 2 simples e rápidos aprendizados desta situação de Jesus e seus discípulos, para a gente se defender da forma como Satanás usa pessoas próximas. Ele sempre vai querer usar pessoas como armas. Primeiro ensinamento, baseado na postura de Jesus com seus discípulos: não misture intimidade com lealdade tóxica. Se para te amar eu preciso me ferir, me acabar, é porque a minha demonstração de lealdade não é boa. Se eu preciso brigar com outras pessoas, me afastar da igreja, me afastar de pessoas que me fazem bem, para estar próximo de você, para provar a minha lealdade, isso é tóxico. Ou o que eu chamaria de péssima mordomia da lealdade. Porque a tua lealdade a algumas pessoas não vai requerer inimizade com outros, porque tem gente que fala assim: quer ser meu amigo? Então não fala mais com fulano. Quer ser meu amigo? Então fala isso de fulano. Quer ser... Querido, se você me sugerir isso, eu vou dar um stop aqui. Eu vou colocar uma linha. Até aqui eu converso com você, mas daqui para frente não. Por quê? Porque se me machucar muito, ter que me relacionar contigo, eu não quero esse tipo de lealdade. Isso não é lealdade, isso é veneno. Eu não tenho que me abstrair, me machucar, me ferir, só para me relacionar contigo. Então, quando a minha demonstração de lealdade requer me machucar e machucar outras pessoas, isso é péssima mordomia de lealdade. Porque vão usar, gente, até o nosso relacionamento com Deus como arma. Ou você acha que eu nunca ouvi conversas do tipo, e você vai rir isso? Tu diz não para mim, mas tu é crente, não é? Tu ainda diz que é pastor, né? Eu falo, sou mesmo, sou crente e pastor, e não vou te emprestar dinheiro. Então assim, eles querem usar a minha fé como uma arma na minha cabeça, para entregar para eles algo que me traz desconforto. Meu irmão, se for para ser leal a você, mas está desconfortável e contra a minha fé, eu preciso ficar com a minha fé e com Deus e te deixar de lado. Porque pessoas falam, mas tu não é crente? Tu não vai para a igreja? Tu não tem dinheiro para dar dízimo e oferta? Por que tu não tem dinheiro para me emprestar? Você está entendendo? Pessoas usam até a nossa fé como uma arma, o nosso relacionamento com Deus como uma arma para arrancar da gente aquilo que a gente não daria para eles. Eles vão no nosso calcanhar, usam o nosso Deus, o meu Jesus, para arrancar de mim coisas que você não arrancaria. Então, eu não sei, tem alguém que já foi colocado contra a parede usando a sua própria fé? Então, não tenta usar minha fé, não. Não tente usar os meus relacionamentos próximos e íntimos para arrancar de mim uma coisa que você não arrancaria antes. Porque, gente, Jesus amava Pedro. Aí quando Pedro propôs algo diferente do propósito, Jesus muda o tom. É na mesma conversa. 15 segundos depois, Pedro, maravilha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi o meu Pai do céu. Mas escutem bem,
eu vou morrer, eles vão me machucar, eu serei humilhado, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Aí Pedro, Jesus vem aqui, nunca vai acontecer isso comigo. Para trás de mim, Satanás, porque se for para ser leal a você, tem que sair do propósito que Deus colocou na minha vida. Prefiro ficar sozinho com o propósito de Deus e longe de você, porque isso é uma péssima mordomia de lealdade. Então, se alguém propor para você, moço, moça, solteiro, às vezes até casado, que para você ser próximo, ser íntimo, ser confidente, precisa abrir mão da sua pureza, abrir mão da tua paz, da tua harmonia com a tua família, se distanciar dos princípios que a Bíblia coloca para você. Isso não é um amigo, é uma bomba relógio. Não é uma mulher que propôs isso, é uma munição. O diabo vai sugerir para pessoas próximas e usá-las como armas em nossa vida. Nessa noite o Espírito Santo está blindando a nossa alma. Como falou Paulo aos Coríntios, ei, torne cativo todo o pensamento em Cristo. Toda vez que essa lança for lançada contra o teu pensamento, aprisiona em Cristo, porque Ele levou na cruz do Calvário e para o mar do esquecimento. Você pode até falar palavras, mas eu não vou atribuir palavras naquilo, o peso, as palavras é aquilo que você faz. O diabo começa sugerindo dentro da nossa casa. Porque segundo ensinamento, aqui para terminar, se o pessoal dos músicos quiserem subir, amor sem limite é manipulação. Vou repetir isso. Amor sem limite é manipulação. Isso é quando uma pessoa usa a seguinte frase: eu não acredito que você não vai fazer isso por mim. Sabe qual é a minha resposta? Eu não acredito que você pediu que eu fizesse isso por você. Tudo tem limite. Não venha usar o nosso relacionamento contra uma arma, como uma arma contra mim. Eu não acredito, 20 anos sendo teu amigo, sendo a tua amiga, foi eu que te consagrei ao ministério, foi eu que te coloquei no púlpito. Aí as pessoas querem usar algo que Deus colocou na mão dele, porque não pertence a ele, é para a cabeça de outra pessoa. Fui eu que te consagrei, fui eu que te trouxe ao ministério, eu que te dei a primeira igreja, agora faz isso. A resposta é: eu não acredito que você está pedindo para eu me machucar e machucar uma outra pessoa para manter uma lealdade tóxica a você. Isso não é lealdade, isso é péssima mordomia de lealdade. Isso é um amor sem limite. Amor sem limite é manipulação. E eu digo isso até para você me corrigir. Se um dia eu usar daquilo que Deus me fez ser na sua vida para fazer você fazer algo contrário à palavra dele, me corrija. Fala: para trás de mim, Satanás. Mas fala num tom amoroso. Jesus tinha raiva de Pedro? Não, amava Pedro. Jesus confiou, Pedro foi o primeiro pastor. Mas Jesus soube diferenciar. Isso aqui não é palavra de Pedro, não. Assim como aquela palavra anterior não veio de Pedro, essa palavra também não vem dele. Porque aquela palavra foi o Pai que deu, não foi carne nem sangue. Essa aqui é carne, sangue e fogo. Para trás de mim, Satanás. Então você percebe que o diabo ele sempre vai começar com sugestão, aí tem a progressão, de sugestão vai para opressão, de opressão vai para possessão, mas ele começa sugerindo, ardiloso, sutil. Talvez a maior arma de intimidade, de proximidade que ele tenha usado com Jesus foi Judas, amigo. Porque o texto diz que no lava-pés o diabo tinha entrado em Judas. Sabe o que é entrado? Possessão. Mas Jesus, quando chamou Judas, ele não era possuído. Jesus não vai chamar alguém possuído por demônio para ser discípulo dele. Houve uma progressão. Em algum momento na vida de Judas, e a gente começa a ver algumas características dessas. Por exemplo, nós falamos aqui de uma mulher que pegou um vaso de nardo puro, de perfume caro, e derramou. Ele falou: ei, isso vale muito, hein? Tem muito dinheiro. Ali já vem uma sugestão. E Jesus corrige: está falando coisa errada. Aí ele deixou ir. Aí daqui a pouco, de sugestão se tornou opressão. Até a gente vê no lava-pé, Jesus que está se ajoelhando para lavar o pé daquele camarada, que se fosse eu não lavava o pé. Pegava um alicate, pastor Rodolfo, e arrancava unha por unha. Seu desgraçado, endemoniado. Jesus lava o pé do camarada. Possessão. E sabe qual é a diferença? Olha como muda a história. No primeiro estágio,
que Deus está te dando revelação para você hoje entender. É uma guerra espiritual. Teu marido, a tua mulher, familiares, pessoas próximas a ti, não são maldosas, não. Não querem ver a tua morte, a tua caveira, não. Estão sendo sugeridas e sugestionadas por Satanás. E estão sucumbindo a essa sugestão. Aprenda a discernir. Coloca o joelho no chão e pede para Deus: Deus, me dá sabedoria. Me dá revelação de espírito, para eu não ser machucado por coisas que Satanás está fazendo através da vida de alguém. Agora, se a pessoa continuar dando espaço, de sugestão se torna opressão, gente. E de opressão se torna possessão. Olha a diferença de um para outro. Na sugestão, você é voz passiva. É Satanás que te sugere. Agora, quando ele entra, possessão, você se torna voz ativa. Porque agora é Satanás dentro de você falando. Onde é que eu vejo isso? Se o louvor quiser subir. Lucas capítulo 22, para terminar. Eu falei que hoje eu ia ensinar aqui, Escola Bíblica Dominical. Lucas 22, versículo 1, tem aí? Coloca ali para mim, para eu ver no retorno também, se está aparecendo. Lucas capítulo 22, versículo 1, diz assim. Coloca para mim, que é muito importante que todos leiam. Hoje eu estou numa didática diferente, mas eu sei que Deus está falando a corações nessa didática diferente. Deus está colocando um fundamento para você. Tem aí? Na versão NVI, pronto. Lucas capítulo 22, versículo 1. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, os pães asmos, chamado Páscoa. Escute. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. A partir do momento que Satanás entra e possui alguém, ele não sugestiona mais para a pessoa que se torna uma voz ativa. Porque os chefes dos sacerdotes tramaram a morte de Jesus, mas Satanás não entrou no chefe dos sacerdotes, ele entrou em um dos 12. Satanás sempre vai querer usar alguém perto da gente. Satanás sempre vai querer usar uma pessoa da nossa intimidade e confiança para nos derrubar. Essa é a arma dele. Então, o nosso inimigo, para chegar até a gente, tem que achar uma janela. Nesse caso, a janela chamava-se Judas, porque Judas estava perto de Jesus. Então, Satanás vai usar pessoas na intimidade como armas, relacionamentos como revólveres. Aí no versículo 4. Então, Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. Veja, Judas que foi. Eles não convidaram Judas. Eles não sugeriram a Judas. Judas, em ato ativo, foi até eles, e foi Judas que sugeriu a eles como entregar Jesus. Aqui, ó. Vocês não me chamaram não, mas eu sou próximo de Jesus. Deixa eu falar para vocês como é que vai ser. Deixa eu sugerir alguma coisa para vocês. Foi Judas que os procurou. Versículo 5. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram o dinheiro. Foi Judas que fez a proposta. Eles não deram dinheiro sugerindo a Judas, eles deram dinheiro para Judas porque Judas pediu dinheiro. Judas falou: está aqui a minha proposta, me dá dinheiro. Porque agora ele está possuído. É ele que sugere, é ele que sugestiona, é ele que vai para cima. Primeiro nível, sugestionado por Satanás. E ele termina sugestionando os outros. Primeiro, ele é usado como uma arma, depois ele usa os outros como uma arma. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Nessa noite, se você puder ficar de pé, eu quero orar pelas famílias. Eu quero orar pela sua família. Eu peço que você ore pela minha família. Eu quero que você ore pela família do seu pastor. Talvez você não saiba, mas os pastores que aqui estão, eles oram pelas famílias das igrejas, eles oram pelas ovelhas. Mas entenda você, nós também somos alvos de sugestão, de opressão e às vezes até de manifestação, até de possessão. E Deus tem que dar para a gente blindagem, ferramentas de defesa. Deus tem que dar para a gente esclarecimento, revelação, para que a gente não torne pessoal algo que é espiritual. Tua casa,
e a tua família é o maior campo de batalha. Não pense que é na igreja que você vem batalhar espiritualmente. O diabo nem é doido. Quando ele vem aqui, ele é expulso. Ele nem é doido de se meter num ambiente como esse. Aqui é um ambiente de quartel-general. Imagina um soldado maluco, opositor, entrando num quartel-general. Vai ser morto, vai ser dizimado, vai ser expulso, não tem jeito. Agora lá em casa, como é que está? Que durante esse período, Deus te dê revelação da palavra. Deus te dê sensibilidade. Que você entenda que as guerras que você enfrenta na sua casa não são apenas por causa de dinheiro, por causa de personalidade, características de pessoas. Também isso pode ajudar, isso pode agravar, isso pode complementar, mas a maioria das coisas que você vive, a maioria dos conflitos que você persiste e luta dentro da sua casa, são guerras espirituais. Comece a entender isso como guerra, que você vai combater de uma forma diferente. Vamos cantar um pouco? Vamos cantar? Depois de cantar eu quero levantar um clamor pelas famílias. Você vai orar pela sua família, eu vou orar pela minha família. Mas vamos louvar juntos? Vamos louvar juntos?